vamos começar esse conteúdo aqui, cair de cabeça, porque tem muita coisa para falar aqui hoje, ok? Então vamos lá. O que é um gestor de obras desejado? O gestor de obras desejado é o seguinte, não é aquele... Eu não fiz uma pesquisa para entender o que o cliente busca e tudo mais. Não é desejado na parte comercial. O que eu estou falando aqui são as características que você tem que ter. Ontem a gente falou muito sobre hábitos, né? Então a gente pode conectar essas duas coisas aqui, mas características que você tem que ter que vão te beneficiar em relação ao que o cliente procura no mercado, certo? Afinal de contas, quando a gente contrata um serviço e quando o cliente contrata os nossos serviços, ele está buscando por alguma coisa. Ele está em busca de algo que ele não tem, porque se ele tivesse, ele não te contratava, certo? Por que somos contratados? Então é bom a gente entender. E assim, eu vou te falar, eu não lembro há anos atrás, quando eu não criava conteúdo, quando eu não fazia essas reflexões, porque toda vez que eu vou criar um conteúdo aqui, eu paro, eu escrevo, eu busco informações, eu pesquiso. Então assim, essa coisa não sai da minha cabeça assim não, viu gente? É um negócio que eu demoro algumas horas para preparar, para colocar isso no papel, para poder também apresentar isso para vocês aqui, ainda mais da forma que eu apresento, que eu até hoje não vi ninguém fazer dessa maneira. Então eu acho que fica bem didático, fica muito mais fácil de você absorver esse conteúdo. Mas o ponto eu não tiro isso da minha cabeça, tá? E aí lá atrás, eu percebo que eu tinha muita coisa que eu não parava para pensar, que o nosso dia é corrido, sabe? A gente tem um monte de problema para resolver, a gente tem cliente para atender, a gente tem obra para fazer. Você que faz projeto também, além de realizar obras, você tem projeto para desenvolver, você tem todos os pepinos do dia a dia para resolver. Então assim, é difícil nesse inteirinho todo, nesse contexto, você parar para refletir em relação a algumas coisas. E é para isso que eu tô aqui. Então assim, até então, até algum tempo atrás, eu nunca tinha parado para pensar assim, mas espera aí, por que o cliente contrata a gente? Por que realmente ele precisa do nosso serviço? Será que é porque a gente está falando de obra aqui? Você que é arquiteto, você que é engenheiro, que desenvolve projetos, existem outros motivos pelo qual o cliente vai te contratar também se você faz as duas coisas. Agora, focado em obra, pensando em obra, qual que é? O lance é o seguinte, a gente tem que entender por que o cliente contrata a gente, porque uma vez que a gente entende por que o cliente contrata a gente começa a agir em cima desses fatores. E isso proporciona para a gente uma chance de satisfazer o nosso cliente e ter sucesso no nosso trabalho muito maior do que a gente sair que nem uma vaca louca lá só fazendo as coisas, catando cavaco todo dia e trabalhar. Mas peraí, por que eu estou trabalhando? Entendeu? Então, dá um passinho para trás, respira, faz uma pausa e peraí, deixa eu dar uma olhada nisso. E é para isso que a gente está aqui hoje. O cliente contrata a gente pelo seguinte, são necessidades, tá? Então, quais são essas necessidades as quais o cliente tem e que ele nos contrata? A primeira delas é tempo, tá? Então, tempo é uma questão, a gente já falou aqui outras vezes, eu já falei aqui outras vezes, na minha opinião, o maior ativo que nós temos é o tempo. Por quê? Porque o tempo não volta atrás, certo? Então, o que a gente busca hoje? Economizar tempo em tudo, salvar tempo, encontrar atalhos para fazer as coisas mais rápido, que significa salvar tempo. Então, tempo é nosso principal ativo. E aí o que acontece é que o cliente, quando ele te contrata, uma das coisas que ele está procurando é tempo. Ele está comprando tempo, certo? Porque você imagina que o quê? Vamos imaginar que não exista mais nada além disso. Só tem 24 horas no dia. Como é que o cara trabalha? O cara tem as atividades dele, ele tem a família dele, ele tem o hobby dele, ele tem as coisas que ele gosta de fazer no final de semana, ele tem tudo isso. Como é que ele vai fazer tudo isso e ainda vai realizar a obra que ele quer realizar? Seja ela uma construção, seja ela uma reforma. É difícil. Dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não. Então, ou ele vai abrir mão de alguma coisa para poder fazer aquilo, ou ele vai comprar o tempo de alguém, certo? E como eu entendo que o tempo é nosso principal ativo, eu coloquei ele em primeiro lugar. Então, quando o cliente nos contrata, ele está comprando o tempo de alguém, o nosso tempo, a nossa dedicação, certo?
Depois disso, existe uma outra questão que aí sim é uma limitação que o cliente pode ter, porque o tempo ele pode abrir mão, ele pode falar assim, eu vou deixar de fazer alguma coisa e vou dedicar tempo para isso. Mas isso daqui ele não pode ter assim de bate-pronto, que é o quê? Conhecimento técnico. Será que ele tem capacidade? E capacidade, quando eu falo capacidade, eu quero dizer conhecimento para realizar aquele trabalho? Acho que não, normalmente não, às vezes sim. Eu nunca fui contratado por um engenheiro civil e nunca fui contratado por um arquiteto. Na verdade, já fui contratado por vários arquitetos. Na verdade, eles não estavam me contratando, era uma parceria, eles faziam um projeto e eu fazia a obra. Mas, assim, um arquiteto me contratar para fazer a obra dele, nunca. Não sei se já aconteceu com vocês. Se já aconteceu com vocês, eu quero ouvir. Bota aqui para mim. Então, conhecimento técnico. A maioria dos nossos clientes, para não dizer todos eles, não tem o conhecimento técnico necessário para realizar obras. Às vezes o cara até é engenheiro, já foi contratado por engenheiros mecânicos, engenheiros na parte de telecomunicações, TI, esse tipo de coisa, que é outra engenharia, não tem nada a ver com a nossa. Então, conhecimento técnico, o cara nos contrata para isso. E a terceira coisa, a terceira necessidade pela qual o cliente passa e que faz com que a nossa contratação seja necessária ou desejada, é o quê? Pessoal para execução do trabalho. Então, muitos de nós têm a própria equipe, ou conhece pessoas, conhece os fornecedores, já tem o caminho das pedras. Então, a gente vai conectar um pouquinho isso ao tempo, porque se o cara tivesse que achar essas pessoas, ele teria que penar, correndo atrás, pedindo indicação de outras pessoas, tentando entender se aqueles prestadores seriam bons para a obra dele, atenderiam às necessidades dele. Então, assim, tudo isso também está relacionado ao tempo. Mas, conhecer esse pessoal, ter esse pessoal à mão, é importante para que o cliente nos contrate. Ele vai falar assim, bom, eu vou contratar aquele profissional, por quê? Porque, o cara já tem uma equipe, se ele não tem uma equipe própria, ele conhece quem contratar. O caminho é muito mais curto para mim, se eu contrato ele, certo? Tem outras necessidades, do tipo assim, se você faz reforma, dependendo do estado que você tá, você tem algumas leis que obrigam a emissão de uma ART, de uma ART ou de um RRT. E aí, só que assim, tem um monte de gente que vende esse serviço, né? Vende esse documento. Então eu não acho que seja algo que deveria fazer parte aqui. Só estou pontuando porque eu não estou dizendo que é só isso, tá? Eu só acho que esses são os principais fatores. O que a gente tem aqui? Qual é a conclusão dessa história? Dessa primeira parte aqui? É que a gente tem esses três fatores principais e aí a gente vai passar para o próximo ponto, que é o seguinte. Agora, quais são essas três características? Certo? Quais são as três características que os clientes, o gestor de obras do mercado deve ter para que ele seja desejado? Porque aqui a gente está falando de necessidade. Então, necessidade é uma coisa, é algo que bate na porta. De um jeito ou de outro ela vai acontecer. Agora, uma vez que eu tenho essas necessidades aqui, qual que é o profissional que eu procuro no mercado? O que o profissional do mercado que eu vou buscar tem que ter ou deveria ter para se diferenciar e para atender melhor esse cliente a ponto de satisfazer ele e a gente conquistar o que a gente quer aqui, que é obras organizadas e clientes que trazem clientes, ok? Primeiro item, primeira característica do gestor desejado pelo mercado: criativo na solução de problemas. O que é ser criativo na solução de problemas? Criativo é uma palavra meio complicada, porque o que é ser criativo? Definir isso é um pouco complicado. Primeira coisa para ser criativo na solução de problemas. A gente tem que entender que o cenário que a gente vive, o mundo que nós vivemos, o nosso dia a dia, ele está sempre em mudança, ele está sempre em movimento, né? Uma obra, ela não está parada, então ela está sempre em evolução, ela está sempre acontecendo o tempo todo. Então ela está sempre mudando. Então é como se fosse um ser vivo mesmo, ele está em constante evolução. Então a gente tem que entender que nenhum dia vai ser igual ao outro, nenhuma obra vai ser igual a outra, nenhum cliente vai ser igual ao outro. Então é uma coisa que a gente tem que estar presente em primeiro lugar,
tá? Então, o cenário que nós vivemos é como se fosse um ser vivo em constante evolução. E aí, depois que a gente entende isso, a gente tem que colocar o seguinte, que a nossa principal função, ou uma delas, é o quê? É a solução de problemas. Então aqui, ó, solução de problemas. Nós somos contratados para resolver problemas. Além daquelas necessidades que eu já coloquei no começo, que é uma coisa pré-contratação, uma vez que o cliente nos contratou, a gente está ali para resolver a obra, certo? Resolver os desafios, resolver as questões técnicas, resolver as questões gerenciais, resolver as questões de recursos humanos, resolver as questões financeiras, resolver problema, resolver desafio. Eu gosto de trocar a palavra problema por desafio, tá? Porque assim, se você pensar que o seu dia a dia é só problema, é ruim, entendeu? É um negócio que, mexe com a cabeça. Então assim, não são problemas exatamente, são desafios. São desafios que a gente vai ter que transpor para conseguir chegar no nosso objetivo. Então, a nossa vida, o nosso dia a dia é a solução de desafios, tá? A solução de problemas para o nosso cliente, para que a nossa obra ande. Quanto maior o desafio que a gente encontra pela frente, quando a gente resolve ele, mais valor o cliente dá para a gente. Então, a nossa vida é a solução de problemas que eu posso trocar aqui. Eu deixei dessa forma para que vocês entendessem esse meu ponto de vista. Mas a solução de desafios, ok? E aí, isso dito, qual que é o próximo item aqui para ser criativo na solução de problemas? Quanto mais criativo você for, mais pontos você ganha com o cliente. Quanto mais criativo você for, e a gente vai ainda destrinchar um pouquinho mais isso daqui, mais pontos você ganha com o seu cliente, ou seja, quanto maior o problema, e se você solucionar aquilo, ainda mais se você tiver velocidade nessa solução, mais valor você vai apresentar para o seu cliente, mais valor ele vai dar para você e mais rápido a sua obra anda, certo? Então, ser criativo na solução desses problemas tem a ver com velocidade também. Então, não é só questão criativa, os arquitetos presentes aqui, não é aquele negócio de ser criativo no design, ser criativo nessas coisas. Eu estou falando de ser criativo no sentido de ter jogo de cintura. Estou falando de ser criativo no sentido de cair para cima do problema e ter alternativas na cabeça para poder realizar aquela solução. Agora, como que a gente vai ser criativo, né? Como é que faz essa parada? Porque fica muito fácil só dizer ser criativo aqui. Como é o seguinte, a primeira coisa é você fazer uma análise da questão, tá? E aí aqui é o protocolo mesmo, é o passo a passo, tá? É bem rapidinho, não tem nenhum milagre aqui no que eu vou dizer para você. Mas é importante que a gente esteja presente. Então você vai fazer uma análise. Primeira coisa, como é que eu vou ser criativo? Tem um problema na minha frente. Como é que eu vou ser criativo para a solução desse desafio? Eu vou analisar. Eu vou fazer uma análise. Use os seus sensos, use a sua visão, use os seus ouvidos para analisar, certo? Por que os ouvidos? Porque às vezes tem alguém ali que passou por aquela questão, você chegou depois, como é que é a história? Me conta o que aconteceu. Ouça antes. Tem um aprendizado muito grande de um livro chamado O Monge Executivo, que é o quê? Quem se dá o trabalho de ouvir as outras pessoas aprende muito mais do que quem só fala. Então você vai lá e, ouve a pessoa primeiro e faz uma análise visual do que está acontecendo. Espera aí, deixa eu entender a parada primeiro, certo? Depois disso, você vai compartilhar das hipóteses de solução com os profissionais e prestadores à sua volta. Você tem um coordenador de obra? Chega aí, o que você acha? Tô pensando aqui em fazer desse jeito, daquele jeito. Como é que a gente resolve essa parada? Compartilha com as pessoas. Você não é obrigado eu sou o Deus da parada, eu tenho que resolver tudo sozinho. Não se coloque nessa posição. Traga as pessoas para perto de você. Duas cabeças pensam melhor que uma. E não importa quem seja. Certo? Desde o servente até o engenheiro de obras, até o mestre, passando por um colega de trabalho, passando pelo seu sócio, passando por quem que tiver com você. Duas cabeças pensam melhor que uma. Então, vem cá, analisa comigo, eu tô pensando assim, o que você acha? Cara, o pessoal de obra, e isso eu usei muito, assim, eu uso muito, mas faz muito tempo
Isso que eu quis dizer. Faz muito tempo que eu uso isso. Por quê? Porque quando eu percebi que o meu pedreiro, o servente, o encanador, o eletricista, eles têm uma vivência muito diferente da minha, eu percebi que eu podia juntar a vivência deles e a experiência deles com a minha e gerar resultados muito melhores, muito mais completos, muito mais assertivos. Porque você pode ter a experiência que for, mas nunca a sua experiência vai ser igual a do outro. Então, quando você soma essas duas coisas, a sua chance de sucesso ela é muito maior. E o resultado pode ser muito melhor. Porque existem 200 tipos de resultado. Como é que você vai saber se aquilo foi o melhor ou não foi o melhor? Só se você comparar, fizer 2 vezes e comparar um com o outro. Senão você não tem como saber o que é melhor e o que é pior. Só que quanto mais informação você tiver, mais chance você tem de gerar o melhor resultado possível para aquele desafio que você está vivendo. E aí, depois que você fizer tudo isso, e aí, de novo, aqui é um passo a passo, certo? O que você vai fazer? Você vai pesquisar. Então, estou lá em loco, me deparei com o problema, fiz uma análise visual, ouvi as pessoas sobre o problema. Agora eu vou começar a pensar como é que eu vou resolver, vou compartilhar os meus pensamentos e tentar buscar mais soluções, mais opiniões de pessoas que estão ali do meu lado e que podem ajudar naquela solução. Somei tudo isso, guardei numa caixinha, vou pesquisar, se for preciso, tá? Se de repente, não é preciso eu pesquisar, eu já tenho informação suficiente aqui e tal, e eu consigo já solucionar esse problema. Agora, não, é um bicho de 7 cabeças, vou pesquisar, certo? E depois de pesquisar, você vai tomar o quê? A sua decisão. Só que aqui a questão é a seguinte, e é uma coisa que você tem que deixar muito claro, porque tem a ver com liderança. Se você quer ter um time de trabalho, se você quer ter sucesso com esse time, produtividade, engajamento do time, compartilhamento dos objetivos da sua empresa, da sua cultura de trabalho, dos objetivos do seu cliente, de tudo que você quer de sucesso no seu negócio, nas suas obras, você tem que entender que a decisão final é sempre sua. Até porque a responsabilidade dessa decisão vai ser sua. Então, tem um detalhe muito importante aqui que você tem que tomar cuidado. Quando você compartilha, quando você dá abertura para as pessoas te ajudarem nessas decisões, essas pessoas podem entender que elas têm um poder um pouco maior do que elas realmente têm. Então isso tem a ver com liderança, tá? Então assim, você abre para a pessoa, mas você fecha também. Pô, legal, bacana, vou considerar tudo isso. Obrigado, viu, cara? Agora eu vou tomar minha decisão. A decisão é minha, não é sua. Até porque quando se der uma federal aqui, se acontecer algo ruim, sabe quem vai ser responsabilizado? Você, eu, não ele que te ajudou na decisão, certo? Por isso que você tem que fazer sua análise. Você tem que juntar essas peças. E aí quando você tomar a decisão, entenda, a decisão é sua. Não dá pra chegar depois e falar, pô, você me falou que isso daqui ia funcionar. Sabe o que o cara vai falar? Pera aí, meu, não é assim, funcionou pra mim lá atrás, mas não quer dizer que ia funcionar. Meu, vai tirar o corpo fora, a decisão é sua. Então tome a sua decisão. Se a sua decisão for contrária àquela pessoa que você compartilhou e tudo mais, que você trouxe pra dentro pra tentar resolver junto, não se acanhe, sabe? Você não deve nada pra ela. Você não tem que fazer o que ela tá falando. Você tem que fazer o que você acha que vai dar certo. Porque na hora que der certo, quem vai levar o mérito? Você. Na hora que der errado, quem vai ter que se responsabilizar? Você. Certo? Então, cuidado. Entenda, a decisão é sua. Não dá pra chegar depois e falar, pô, você me falou que isso daqui ia funcionar. Sabe o que o cara vai falar? Pera aí, meu, não é assim, funcionou pra mim lá atrás, mas não quer dizer que ia funcionar. Meu, vai tirar o corpo fora, a decisão é sua. Então tome a sua decisão. Se a sua decisão for contrária àquela pessoa que você compartilhou e tudo mais, que você trouxe pra dentro pra tentar resolver junto, não se acanhe, sabe? Você não deve nada pra ela. Você não tem que fazer o que ela tá falando. Você tem que fazer o que você acha que vai dar certo. Porque na hora que der certo, quem vai levar o mérito? Você. Na hora que der errado, quem vai ter que se responsabilizar? Você. Certo? Então, cuidado.